Boa noite, eu sou a Dani e eu leio histórias para você relaxar. Hoje você vai ouvir os próximos capítulos de O Pequeno Príncipe, adaptação da obra original de Antoine de Saint-Exupéry, que está em domínio público. Se você gosta de histórias assim, se inscreva no YouTube e no Spotify para acompanhar os próximos episódios. Capítulo 22. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, disse o guarda de agulhas. O que faz aqui? Perguntou o pequeno príncipe. Eu organizo os viajantes, em grupos de 1000, disse o guarda de agulhas. Despacho os trens que os levam, ora para a direita, ora para a esquerda. E um trem iluminado, rugindo como um trovão, fez tremer a cabine do guarda de agulhas. Eles estão com muita pressa, disse o pequeno príncipe. O que procuram? Nem o homem da locomotiva sabe, disse o guarda de agulhas. E rugindo no sentido contrário, passou um segundo trem iluminado. Eles já estão voltando? Perguntou o pequeno príncipe. Não são os mesmos, disse o guarda de agulhas. É uma troca. Eles não estavam contentes onde estavam? Nunca estamos contentes onde estamos, disse o guarda de agulhas. E rugiu como um trovão um terceiro trem iluminado. Eles estão perseguindo os primeiros viajantes? Perguntou o pequeno príncipe. Não perseguem absolutamente nada, disse o guarda de agulhas. Dormem lá dentro, ou então bocejam. Só as crianças pressionam o nariz contra os vidros. Só as crianças sabem o que procuram, disse o pequeno príncipe. Elas perdem tempo com uma boneca de pano e ela se torna muito importante. E se lhe tiram a boneca, elas choram. Elas têm sorte, disse o guarda de agulhas. Capítulo 23. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, disse o vendedor. Era um vendedor de pílulas aperfeiçoadas que matam a sede. Toma-se uma por semana e não se sente mais necessidade de beber. Por que você vende isso? Perguntou o pequeno príncipe. É uma grande economia de tempo, disse o vendedor. Os especialistas fizeram cálculos. Economizam-se 53 minutos por semana. E o que se faz com esses 53 minutos? Faz-se o que quiser. Eu, disse o pequeno príncipe consigo mesmo. Se tivesse 53 minutos para gastar, caminharia bem devagar em direção a uma fonte. Capítulo 24. Já estávamos no 8º dia da minha pane no deserto, e eu tinha ouvido a história do vendedor enquanto bebia a última gota da minha provisão de água. Ah, disse eu ao pequeno príncipe. São muito bonitas as suas lembranças, mas ainda não consertei o meu avião. Não tenho mais nada para beber. E eu também seria feliz se pudesse caminhar bem devagar
em direção a uma fonte. Meu amigo, a raposa, disse ele. Meu caro, não se trata mais da raposa. Por quê? Porque vamos morrer de sede. Ele não compreendeu meu raciocínio e respondeu: É bom ter tido um amigo, mesmo que a gente vá morrer. Eu fico muito contente por ter tido um amigo raposa. Ele não mede o perigo, pensei. Nunca teve fome, nem sede. Um pouco de sol e basta. Mas ele me olhou e respondeu ao meu pensamento. Eu também tenho sede. Vamos procurar um poço. Fiz um gesto de cansaço. É absurdo procurar um poço ao acaso, na imensidão do deserto. No entanto, começamos a caminhar. Depois de andarmos horas em silêncio, a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar. Eu as via como num sonho, por causa de um pouco de febre, provocada pela minha sede. As palavras do Pequeno Príncipe dançavam na minha memória. Você também tem sede, não tem? Perguntei a ele. Mas não respondeu à minha pergunta. Disse simplesmente: A água também pode ser boa para o coração. Eu não compreendi sua resposta, então fiquei em silêncio. Eu sabia que não adiantava interrogá-lo. Ele estava cansado. Sentou-se. Sentei-me ao lado dele. E depois de um silêncio, ele disse ainda: As estrelas são belas por causa de uma flor que não se vê. Respondi: É verdade. E fiquei olhando, sem falar, as ondulações da areia sob a lua. O deserto é bonito, acrescentou ele. E era verdade. Sempre gostei do deserto. Sentamo-nos sobre uma duna de areia. Não se vê nada. Não se ouve nada. E, no entanto, algo brilha em silêncio. O que torna o deserto belo, disse o Pequeno Príncipe, é que ele esconde um poço em algum lugar. Fiquei surpreso ao compreender de repente esse misterioso brilho da areia. Quando eu era pequeno, morava numa casa antiga. E a lenda contava que um tesouro estava enterrado ali. É claro que ninguém jamais conseguiu descobri-lo. Talvez nem mesmo o tenham procurado. Mas ele encantava toda a casa. Minha casa escondia um segredo no fundo do coração. Sim, disse eu ao Pequeno Príncipe. Seja a casa, as estrelas ou o deserto. O que torna sua beleza é invisível. Fico contente, disse ele, que esteja de acordo com a minha raposa. Como o Pequeno Príncipe adormeceu, eu o tomei nos braços e continuei a caminhar. Eu estava comovido. Parecia-me carregar um tesouro frágil. Parecia-me até que não havia nada mais frágil na terra. Olhei, à luz da lua, aquela fronte pálida, aqueles olhos fechados,
aqueles cabelos que tremulavam ao vento. E disse a mim mesmo: o que estou vendo aqui é apenas a casca. O mais importante é invisível. Como seus lábios entreabertos esboçavam um leve sorriso, pensei ainda: o que me comove tanto nesse pequeno príncipe adormecido é sua fidelidade a uma flor. É a imagem de uma rosa que brilha nele como a chama de uma lamparina, mesmo quando ele dorme. E eu imaginei ainda mais frágil. É preciso proteger as lamparinas. Um sopro de vento pode apagá-las. E caminhando assim, descobri o poço ao amanhecer. Capítulo 25. Os homens, disse o pequeno príncipe, entram nos trens rápidos, mas já não sabem o que procuram. Então ficam agitados e giram em círculos. E acrescentou: não vale a pena. O poço ao qual havíamos chegado não se parecia com os poços do Saara. Os poços do Saara são simples buracos cavados na areia. Aquele parecia um poço de aldeia. Mas não havia nenhuma aldeia ali, e eu pensava estar sonhando. É estranho, disse eu ao pequeno príncipe. Está tudo pronto: a roldana, o balde e a corda. Ele riu, tocou a corda e fez a roldana girar. E a roldana gemeu como geme uma velha biruta quando o vento acorda depois de muito tempo. Está ouvindo? Disse o pequeno príncipe. Estamos acordando esse poço. E ele canta. Eu não queria que ele fizesse esforço. Deixa que eu faço, disse-lhe. É pesado demais para você. Lentamente, ergui o balde até a borda do poço. Apoiei-o com cuidado. Em meus ouvidos ainda ecoava o canto da roldana. E na água que ainda tremia, eu via o sol tremer. Tenho sede dessa água, disse o pequeno príncipe. Dá-me de beber. E então compreendi o que ele havia buscado. Levei o balde até seus lábios. Ele bebeu, de olhos fechados. Era doce como uma festa. Aquela água era bem diferente de qualquer outra coisa que alimenta o coração. Ela nascera da caminhada sob as estrelas, do canto da roldana, do esforço dos meus braços. Era boa para o coração, como um presente. Quando eu era pequeno, a luz da árvore de Natal, a música da missa da meia-noite, a doçura dos sorrisos, faziam assim brilhar o presente de Natal que eu recebia. Os homens da sua terra, disse o pequeno príncipe, cultivam 5.000 rosas em um mesmo jardim e não encontram o que procuram. Não encontram, respondi. E, no entanto, o que procuram poderia ser encontrado numa única rosa ou num pouco de água. É verdade, respondi.
E o pequeno príncipe acrescentou: mas os olhos são cegos. É preciso buscar com o coração. Eu havia bebido. Respirava bem. A areia, ao nascer do dia, tem cor de mel. Eu também era feliz com aquela cor de mel. Por que então precisava sofrer? Você deve cumprir sua promessa, disse-me suavemente o pequeno príncipe, que novamente se sentara ao meu lado. Que promessa? Você sabe. Uma focinheira para o meu carneiro. Eu sou responsável por essa flor. Tirei do bolso meus esboços de desenho. O pequeno príncipe os viu e disse rindo: seus baobás parecem um pouco como repolhos. Oh! Eu, que estava tão orgulhoso dos baobás. E a sua raposa? As orelhas dela parecem um pouco chifres e são compridas demais. E ele riu novamente. Você é injusto, pequeno príncipe. Eu não sabia desenhar nada além de jiboias fechadas e jiboias abertas. Ah, vai dar certo, disse ele. As crianças entendem. Desenhei então uma focinheira. E meu coração apertou ao entregá-la. Você tem projetos que eu desconheço. Está escondendo algo de mim. Mas ele não me respondeu. Disse apenas: sabe, a minha queda na Terra faz aniversário amanhã. Depois, após um silêncio, acrescentou: eu caí bem perto daqui. E ele corou. E mais uma vez, sem entender por quê, senti uma estranha tristeza. Entretanto, uma pergunta me ocorreu. Então não foi por acaso que, na manhã em que te conheci, há 8 dias, você estava passeando sozinho, a 1000 milhas de qualquer região habitada? Estava voltando ao lugar da sua queda? O pequeno príncipe corou novamente. E acrescentei, hesitando. Por causa, talvez, do seu aniversário? O pequeno príncipe corou mais uma vez. Ele nunca respondia as perguntas. Mas quando alguém cora, isso quer dizer sim, não é? Ah, eu disse a ele. Eu estou com medo. Mas ele respondeu: agora você tem que trabalhar. Tem que voltar para a sua máquina. E eu te espero aqui. Volta amanhã à noite. Mas eu não fiquei tranquilo. Lembrei-me da raposa. Corre-se o risco de chorar um pouco quando a gente se deixa cativar. Capítulo 26. Havia, ao lado do poço, a ruína de um velho muro de pedra. Quando voltei do trabalho, na noite seguinte, avistei de longe o meu pequeno príncipe sentado lá em cima, com as pernas pendentes. E ouvi que ele falava. Então você não se lembra? Dizia ele.
Não foi exatamente aqui. Uma outra voz lhe respondeu. Sem dúvida, pois ele replicou. Sim, sim, é o dia, mas não é aqui o lugar. Continuei caminhando em direção ao muro. Não via nem ouvia ninguém. No entanto, o pequeno príncipe respondeu novamente. Claro, você verá onde começa a minha pegada na areia. Basta esperar por mim. Estarei lá esta noite. Eu estava a uns 20 metros do muro e ainda não via nada. O pequeno príncipe disse ainda, após um silêncio. Você tem um bom veneno? Tem certeza que não me fará sofrer por muito tempo? Parei, com o coração apertado, mas ainda não compreendia. Agora vá embora, disse ele. Eu quero descer. Então eu mesmo baixei os olhos até o pé do muro e levei um susto. Ali estava, deslizando em direção ao pequeno príncipe, uma dessas serpentes amarelas que nos matam em 30 segundos. Enquanto tateava no bolso à procura do meu revólver, comecei a correr. Mas ao ouvir o barulho, a serpente se deixou escorregar suavemente pela areia, como um jato de água que morre, e sem se apressar demais, desapareceu entre as pedras com um leve ruído metálico. Cheguei ao muro bem a tempo de receber nos braços o meu pequeno príncipe, pálido como a neve. Que história é essa? Agora você fala com serpentes? Eu tinha desfeito seu eterno lenço dourado. Molhei-lhe as têmporas e lhe dei de beber. E agora, já não ousava lhe perguntar nada. Ele me olhou com seriedade e passou os braços ao redor do meu pescoço. Eu sentia seu coração bater como o de um pássaro que morre quando é atingido por um tiro. Ele me disse: Fico contente que tenha encontrado o que faltava à sua máquina. Você vai poder voltar para casa. E como sabe? Eu vinha justamente lhe anunciar que, contra toda esperança, eu havia conseguido consertar o meu avião. Ele não respondeu à minha pergunta, mas acrescentou: Eu também, hoje, volto para casa. E melancólico disse: É muito mais longe. É muito mais difícil. Eu sentia bem que algo extraordinário estava acontecendo. Eu o apertava nos braços como se fosse uma criança. E, no entanto, tinha a impressão de que ele escorria verticalmente para um abismo, sem que eu pudesse fazer nada para detê-lo. Ele tinha o olhar sério, perdido ao longe. Eu tenho seu carneiro. Eu tenho a caixa para o carneiro. E eu tenho a focinheira. E ele sorriu com tristeza. Esperei por muito tempo. Sentia que ele ia se aquecendo aos poucos. Meu pequeno, você está com medo. Ele tinha medo, claro, mas sorriu com doçura. Terei ainda mais medo essa noite. Novamente, fui tomado por uma sensação de gelo. E compreendi que não suportaria a ideia de nunca mais ouvir aquele riso.
Para mim, era como uma fonte no deserto. Meu pequeno, eu ainda quero te ouvir rir. Mas ele me disse: essa noite fará 1 ano. Minha estrela ficará bem acima do lugar onde eu caí no ano passado. Meu pequeno, isso não passa de um pesadelo, essa história de serpente, de encontro, de estrela. Mas ele não respondeu. Disse apenas: o que é importante não se vê. É como com a flor. Se você ama uma flor que está em uma doce estrela, é doce à noite olhar o céu. Todas as estrelas estão floridas. É como com a água. Aquela que você me deu para beber era como uma música, por causa da rodana e da corda. Você se lembra? Ela era boa. Você olhará à noite as estrelas. Como a minha casa é muito pequena para que eu te mostre onde está a minha, é melhor assim. A minha estrela será para você, uma entre todas. Então você gostará de todas as estrelas. Elas serão todas suas amigas. E depois, eu vou te dar um presente. E ele riu novamente. Ah, meu pequeno, como eu gosto de ouvir esse riso. Justamente, esse será o meu presente. Será como com a água. O que você quer dizer? As pessoas têm estrelas que não são iguais. Para os viajantes, as estrelas são guias. Para outros, não passam de pequenas luzes. Para os sábios, são problemas. Para os homens de negócios, eram ouro. Mas todas essas estrelas ficam em silêncio. Você, porém, terá estrelas como ninguém tem. O que você quer dizer? Quando olhar o céu à noite, como eu estarei vivendo em uma delas, como eu estarei rindo em uma delas, então será como se todas as estrelas estivessem rindo. Você terá, você, estrelas que sabem rir. E ele riu novamente. E quando estiver consolado, a gente sempre acaba se consolando. Ficará contente por ter me conhecido. Será sempre meu amigo. Terá vontade de rir comigo. Às vezes abrirá a janela, só por prazer. E seus amigos ficarão muito surpresos de te ver rir, olhando o céu. Então dirá: sim, as estrelas sempre me fazem rir. E eles te acharão louco. E eu terei pregado uma bela peça. E ele riu outra vez. Será como se, em vez de estrelas, eu te tivesse dado um monte de pequenos guizos que sabem rir. E ele riu novamente. Depois ficou sério. Essa noite, você sabe, não venha. Eu não te deixarei. Vou parecer doente. Vou parecer um pouco morto. Não vale a pena você ver isso. Eu não te deixarei. Mas ele estava preocupado. Digo isso também por causa da serpente. Não é preciso que ela te morda. As serpentes são maldosas. Elas podem morder por prazer. Eu não te deixarei. Mas alguma coisa o tranquilizou.
é que elas já não têm veneno para uma segunda mordida. Naquela noite, eu não o vi partir. Ele havia escapado sem fazer barulho. Quando consegui alcançá-lo, ele caminhava decidido, com passos rápidos. Disse-me apenas: "Ah, você está aqui." E pegou minha mão. Mas ainda se inquietava. "Você fez mal. Você vai sofrer. Vou parecer morto e isso não será verdade." Eu estava calado. "Você entende? É longe demais. Eu não posso levar este corpo comigo. É pesado demais." Eu permaneci calado. Mas será como uma velha casca abandonada. Não é triste, as velhas cascas? Eu continuei calado. Ele desanimou um pouco, mas fez ainda um esforço. "Vai ser bom, você sabe. Eu também olharei as estrelas. Todas as estrelas serão poços com uma roldana enferrujada. Todas as estrelas me darão de beber. Vai ser tão divertido. Você terá 500 milhões de guizos. Eu terei 500 milhões de fontes." E ele também se calou, porque chorava. "É ali. Deixa-me dar mais um passo sozinho." E se sentou, porque estava com medo. Disse ainda: "Você entende, a minha flor, eu sou responsável por ela. E ela é tão frágil, tão ingênua. Só tem 4 espinhos para se proteger do mundo." Eu me sentei, pois já não conseguia mais ficar de pé. Ele disse: "Pronto. Acabou." Hesitou ainda um pouco, depois se levantou. Deu um passo. Eu não conseguia me mover. Houve apenas um clarão amarelo junto ao tornozelo dele. Ele permaneceu imóvel por um instante. Não gritou? Caiu suavemente, como cai uma árvore. Nem sequer fez barulho, por causa da areia. Capítulo 27. E agora, claro, já faz 6 anos. Nunca contei essa história. Meus companheiros ficaram muito contentes de me verem vivo novamente. Eu estava triste, mas dizia: "Ah, é só o cansaço." Agora já estou um pouco consolado. Quer dizer, não totalmente. Mas sei bem que ele voltou ao seu planeta, pois ao amanhecer não encontrei seu corpo. Não era um corpo tão pesado assim. E eu gosto de ouvir as estrelas à noite. É como 500 milhões de guizos. Mas acontece que algo extraordinário se passa. Na focinheira que desenhei para o Pequeno Príncipe, esqueci de acrescentar a correia de couro. Ele nunca poderá prendê-la no carneiro. Então fico me perguntando: o que terá acontecido no planeta dele? Talvez o carneiro tenha comido a flor. Às vezes, digo a mim mesmo: claro que não. O Pequeno Príncipe guarda sua flor todas as noites, sob uma redoma de vidro, e vigia bem o seu carneiro.
E então fico feliz, e todas as estrelas riem suavemente. Mas outras vezes penso, a gente se distrai uma vez ou outra, e isso basta. Ele esqueceu uma noite a redoma de vidro, ou então o carneiro saiu sem fazer barulho durante a noite. E então os guizos se transformam em lágrimas. Isso é um grande mistério. Para vocês que também amam o Pequeno Príncipe, como para mim, nada no universo é igual se em algum lugar, não se sabe onde, um carneiro desconhecido comeu, ou não comeu, uma rosa em algum lugar. Não se sabe onde, um carneiro que não conhecemos comeu, ou não, uma rosa. Olhem o céu. Perguntem-se, o carneiro comeu ou não comeu a flor? E vocês verão como tudo muda. E nenhuma pessoa grande jamais entenderá que isso tem tanta importância. Essa, para mim, é a mais bela e a mais triste paisagem do mundo. Eu a desenhei para mostrá-la bem. Foi aqui que o Pequeno Príncipe apareceu na Terra e depois desapareceu. Olhem atentamente para essa paisagem, para terem certeza de reconhecê-la, se um dia viajarem pela África, no deserto. E se por acaso passarem por ali, eu lhes peço, não se apressem. Esperem um pouco bem debaixo da estrela. Se então uma criança vier até vocês, se ela rir, se tiver cabelos de ouro, se não responder quando for interrogada, vocês já saberão quem é. Então sejam gentis. Não me deixem tão triste. Escrevam-me depressa, dizendo que ele voltou.